Vamos entender o que seria o dízimo no livro de Gênesis, amém? O dízimo de Abraão. Gênesis 14, verso 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dai-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti. Ou seja, dá para mim as almas e as riquezas você pega para você. É tudo que estão oferecendo dentro da igreja. Você me dá dízimo que você vai ser próspero. Amém? Ou seja, a mesma coisa foi oferecida a Abraão. E quem que era o rei de Sodoma? Se Abraão havia destruído todos aqueles reis, o rei de Sodoma, a qual queria almas, não poderia ser um homem, a não ser Satanás. Amém? Que queria as almas do povo, a troco disso ele daria riquezas. Como ele disse a Jesus: adora a mim, né? Se prostra diante de mim que eu te darei tudo isso aqui, ó. Porque a mim me foi dado e eu dou a quem quero. E tem muitas igrejas oferecendo que vai te dar riqueza, esse Deus aí. Amém? Não Deus citado na Bíblia, porque nunca nos mostraram, e eu nunca achei nas Escrituras, um relato bíblico no Novo Testamento, desde o Evangelho até Apocalipse, que Jesus mudou a vida financeira de alguém. Amém? Pede para o seu pastor mostrar ou procura aí na sua Bíblia. Que quando você achar uma pessoa, aí você posta aí para nós. Amém? Veja bem, capítulo 14, verso 21. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dai-me as minhas almas, e a fazenda toma para ti. E Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Amém? Ou seja, então o dízimo no livro do Gênesis, nós entendemos que Abraão foi lá e fez uma matança, e ele deu dízimo a um anjo chamado Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, a qual está revelado aí no Salmo 110 pelo profeta Davi, a qual muitos não têm por profeta, mas é só ler Atos 2, Atos 3, que você vai ver ali Pedro falando: me dê permissão para mim poder falar sobre o patriarca, grande profeta Davi, amém? Que profetizou acerca dessas coisas. Então é só você ler Atos 3, aí você vai entender Atos capítulo 2 e capítulo 3, amém? Principalmente capítulo 3. Glória a Jesus. Vamos ver como seria o dízimo em Deuteronômio, na lei de Moisés, amém? Glória a Jesus. O dízimo em Deuteronômio se encontra no capítulo 14 e no verso 22. E lembramos que é muito importante ler Deuteronômio 14, porque muitos pastores sem entendimento bíblico, eu acredito que muitos não é nem por malícia, é por não ter entendimento, amém? Eles acabam ensinando errado. Eles dizem que o dízimo era dado como mantimento porque não tinha dinheiro naquela época. Mas nós vamos ler aqui, você vai entender que tinha dinheiro sim, e não era permitido entrar dinheiro na casa do Senhor. Amém? Ou seja, Deus não aceita dinheiro. Amém? A casa do Senhor tinha que ter mantimento, como nós vamos falar em Malaquias, para poder os necessitados se alimentarem. Mas não é o que acontece hoje. Hoje é para encher o bolso dos grandão, para eles comprar jatinho e carros importados, enfim. Mas vamos lá. Deuteronômio 14, verso 22. Certamente darás o dízimo de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher no campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos, comerás o dízimo do teu cereal, e do teu mosto, e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas, e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Amém? Ou seja, o dízimo era para você mesmo se alegrar, porém na presença de Deus. Amém? E no verso 24 diz: E quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar, por estar longe de ti, o lugar em que escolher o Senhor teu Deus,
para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, ou seja, quando você receber a bênção de Deus, que você está abençoado, você produziu bastante aquele ano, colheu, aí você pegou os 10% de tudo, das vacas, tudo, do cereal, do azeite, aí o caminho é muito grande. Moisés diz: então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar em que escolher o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro dará por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas e por vinho, por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. E come ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa. Veja bem, meu amado. A palavra de Deus diz que quando o caminho era muito longo, então você vendia o seu cereal, você vendia as ovelhas, a vaca, e catava o dinheiro e levava. Quando chegasse lá onde Deus mandou você fazer a festa, você catava e comprava tudo de volta ali, o que você desejasse, a sua alma, o que você desejasse, e fazia uma festa perante o Senhor. E alegra-te, tu e a tua casa. Amém? No verso 26 de Deuteronômio 14. Amém? Verso 27. Porém não desprezarás o levita, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. E ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da novidade do mesmo ano e nos recolherás nas tuas portas. E então virá o levita, pois nem tem parte e nem herança tem contigo. E o estrangeiro, e o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Amém? Então havia 2 tipos de dízimo. Havia um dízimo tirado a cada ano para você se alegrar na presença de Deus, e a cada 3 anos o dízimo para os levitas. Amém? Para os levitas e para os necessitados. Ou seja, cada 3 anos você fazia uma festa para os levitas e para os necessitados na tua casa, e uma vez por ano você ia até a casa do Senhor, você com a tua família, e catava ali, se alimentava ali. E não desprezava também o levita, ou seja, se ele quisesse comer junto contigo, comia também. Amém? Glória a Deus. Então, esse é o dízimo citado em Deuteronômio. E o dinheiro existia, como nós falamos aqui. Amém, irmãos? Ou seja, como Moisés citou no verso 25. Então vende-os e ata o dinheiro, ou seja, se o caminho for muito longo, você pega o dinheiro e vai lá e compra tudo de novo para você não ter que transportar, sendo que você pode chegar lá e comprar. Amém? Glória a Jesus. Então nós entendemos que é melhor você levar para a casa do Senhor o que Ele pede. Amém? Deus pede alimento para ajudar quem? Os necessitados. Amém? E não para encher bolso de pastor, desses cães gulosos, de padre, de papa, de ninguém desse tipo. Glória a Jesus. Vamos entender também o dízimo mais para frente um pouquinho aqui no livro de Malaquias, tão temido pelo povo, né? Vamos entender um pouquinho sobre o dízimo em Malaquias 3. Malaquias 3, verso 1 diz: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o seu templo, e o Senhor a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives, e como o sabão do lavadeiro, e assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata, e então ao Senhor trarão oferta em justiça. Amém? Ou seja, eles trarão ofertas verdadeiras depois que Jesus vir, que Jesus vai afinar eles, vai deixar eles verdadeiros servos de Deus. Amém? Ou seja, mas não é interessante para os pastores ler isso. Veja bem, e a oferta de Judá e a oferta de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos, como na lei era feito e era aceito por Deus, no Novo Testamento será suave também ao Senhor,
quando for feito da maneira que Paulo citou em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmão, que apresente o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, negando as vontades do mundo e fazendo a vontade de Deus. Essa é a oferta do Senhor. Mas, porém, eles vão lá no verso 8 e diz assim: roubará o homem a Deus? Ponto de pergunta. Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas? Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Na igreja que você vai estar cheio de mantimento lá, meu irmão. Sabendo também que não são autorizados a fazer isso, porque somente os sacerdotes levitas é que tinham o direito de administrar o dízimo do Senhor, como nós vamos ver aqui. Amém? Como eles querem jogar essa maldição, dizendo que: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da vide no campo. E vocês não serão estéreis, diz o Senhor. O devorador era um gafanhoto que devorava, amém, as plantações daquele povo. Mas no capítulo 4, verso 4, a gente entende que Deus, ele fala para quem ele estava falando aquelas coisas. E nós vamos entender mais para frente que você vai ver para quem era essas coisas. Lembrai-vos, capítulo 4 de Malaquias, verso 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes ordenei em Horebe, para todo o Israel, a qual são estatutos e juízos. Faziam parte da lei, não era promessa, igual muitos pastores também diz, não, viu? É lei. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Então, naquela época, a qual o povo obedecia e vivia pela lei, eles tinham que fazer para não ser amaldiçoados. Amém? Glória a Jesus. Mas enfim, alimento e nunca dinheiro. Glória a Deus. Vamos entender agora também um pouquinho sobre o que o pessoal fala sobre Mateus 23, verso 23 também, né? Só o título já quebra totalmente o pastor que tenta se justificar em cima dessa passagem de Jesus. E o título diz: Jesus censura os escribas e fariseus. Ele estava corrigindo, ele não estava instruindo. Então aqui não é uma instrução de dízimo, uma correção. Mas nós vamos ler o verso 14 também, antes de ler o verso 23, que diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. E o verso 15: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter feito, ou seja, para fazer um convertido, vocês o fazem filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Isso Jesus dizendo aos religiosos. Amém? Os escribas e fariseus, como há hoje, sentado nas cadeiras de Moisés, nas primeiras cadeiras. Leia aí Mateus 23, o verso 1 a seguir, que você vai entender. O verso 23 do capítulo 23 de Mateus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, nada de dinheiro, viu, meu irmão? E desprezais o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Deveis, pois, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Logicamente, nós estávamos na lei, Jesus não tinha morrido ainda. Amém? O dízimo era lei. Jesus não veio para quebrar a lei, ele veio para fazer cumprir. Quando ele morreu, ele disse: Pai, está consumado, ou seja, já se cumpriu. Mas antes dele morrer, não. Nada, nem um tio da lei poderia se omitir. Amém, meus irmãos? Então nós temos que entender que na época de Jesus nós ainda estávamos na lei até a sua morte. Quando ele morreu, ele cravou na cruz os nossos pecados. E a lei e ordenanças, como diz Efésios 2,15, né? 14,15, diz ali que na sua carne ele desfez a lei de mandamentos que era contrária conosco, né? Que consistia em mandamentos e ordenanças. Amém? Glória a Jesus. Então nós vemos que em Mateus 23, Jesus estava corrigindo os fariseus hipócritas que tentavam se justificar pelo dízimo. E tem uma passagem muito interessante também, que diz sobre o fariseu e o publicano.
Isso está em Lucas 18, verso 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Ou seja, Jesus disse uma parábola a uns que se justificaram. Não, esses vão para o inferno, nós estamos salvos. Oh, eu, graças a Deus, né? Então veja bem, olha o que Jesus disse a esses que confiavam em si mesmo. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro ladrão, ou seja, publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças eu te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. E o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou um homem pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que se humilha será exaltado. Amém? Então, dízimo não justifica ninguém. Amém? Dízimo de maneira alguma justifica, jejum não justifica. Para você ter uma ideia do que é jejum, você tem que ler Isaías 58, Isaías capítulo 1, Isaías 58 também. Amém? E você pode ler também Zacarias capítulo 6. Eu não me lembro o verso, mas você vai achar aí facinho. Zacarias capítulo 6, Deus disse assim: interessante, quando vocês comem é para vocês, quando vocês não comem é para mim? É para mim? Deus repete 2 vezes. Ou seja, depois ele diz em Isaías 58: isso que vocês chamam de jejum, ficar sem comer, afligir a sua alma por um dia? Por acaso é esse o jejum que eu pedi para vocês? É isso que vocês chamam de jejum? Por acaso eu não pedi para vocês que vocês pegassem e dividissem o seu pão com o faminto? Que vocês recolhessem para sua casa aqueles que estão desabrigados? Né? Ajudar o seu próximo, né? Se compadecer daquele necessitado. Isso era jejum. Deus diz: isso é jejum. Então vai ler Isaías 58 que você vai entender. Glória a Jesus. Vamos falar mais um pouquinho de dízimo aqui, porque muitas pessoas podem querer justificar na palavra de Hebreus, capítulo 7, verso 5. Hebreus 7, 5 diz assim: e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, como nós falamos lá atrás, que somente os sacerdotes levitas, amém? Lá em Malaquias 3 e Malaquias 4:4, que somente os sacerdotes levitas, e como nós lemos também Deuteronômio 14, verso 22 e seguir, somente os sacerdotes levitas têm ordem de receber o dízimo. Aqui em Hebreus 7,5 diz: e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. E o verso 8 diz: e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Amém? Verso 9: e para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimo, pagou o dízimo. Amém? Ou seja, de Abraão até Levi. Veja bem, verso 11: de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque Arão é quem escolhia os sacerdotes levitas, amém? Descendentes de Levi. Mas Melquisedeque, que nós falamos lá em Gênesis 14, está no Salmo 110 também, profetizado pelo profeta Davi, que jurou o Senhor e não se arrependerá: tu és sacerdote eternamente, que seria Jesus Cristo, esse sacerdote. Amém? Salmo 110. Diz que somente os sacerdotes levitas, que eram feitos segundo a ordem de Arão, recebiam dízimo. Mas como mudou o sacerdócio, e não foi mais conforme a ordem de Arão, mas conforme a ordem de Melquisedeque, mudou também a lei. Aí o verso 12 diz, Hebreus 7:12: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas dizem pertencem a outra tribo, da qual ninguém serviu o altar. E visto ser manifesto
que o nosso Senhor Jesus Cristo procedeu de Judá, descendente da tribo de Judá. E concernente a essa tribo, Moisés nunca falou de sacerdócio. Amém, meus irmãos? Não tem sacerdote na tribo de Jesus Cristo. Se você quer ser sacerdote levita, você está negando o Senhor, porque eu sou descendente do meu Senhor que morreu por mim. Amém? Descendente de Abraão e descendente de Jesus Cristo, que morreu por mim e nos tornou filho de Deus. Amém? Herdeiros da promessa e não da lei. Amém? Ele quebrou aquela lei. Veja bem, verso 15. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei dos mandamentos carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, profetizado pelo profeta Davi no Salmo 110. Porque o precedente mandamento, verso 18 do capítulo 7 de Hebreus, porque o precedente mandamento é abrogado, é anulado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte nos é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus, que é por Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E veja bem, verso 22, de tanto melhor concerto, que é o novo concerto, Jesus foi feito fiador. Amém? Então nós entendemos que nós somos herdeiros do Novo Testamento. Como Paulo disse em 2 Coríntios 3, ele nos fez capazes de ser ministro de um Novo Testamento. Está lá no capítulo 3, verso 6 de 2 Coríntios. Que ele nos fez capazes de ser ministro de um Novo Testamento. E não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém? Ou seja, então nós somos ministros do Novo Testamento. Do Novo Testamento, porque o velho foi por Cristo abolido. Está lá no verso 14 também de 2 Coríntios, capítulo 3, está escrito assim: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Amém? Isso está em 2 Coríntios 3, 14. Amém? Então veja bem, amados, nós temos que entender uma coisa. Você não está dando dinheiro para Deus, você está dando dinheiro para o seu pastor, porém está blasfemando contra Deus quando você dá o dízimo. Por quê que você está blasfemando? Porque Jesus disse que o dinheiro é mamon, mamon é um Deus, e esse Deus é contrário ao nosso Deus. Ele tem o maior número de devotos que correm atrás do dinheiro, de riquezas até dentro das igrejas, e oferecem, colocam lá no altar dinheiro, mamon. E o nosso Deus não aceita mamon. Amém? Como Jesus disse, é ignorado pelas igrejas a palavra de Jesus Cristo quando ela cobra a igreja, né? E Jesus disse em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon, a Deus e ao dinheiro, a Deus e às riquezas. Você pode escolher a tradução que você quiser. Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir. Amém? Não fiquem inquietos, porque o Senhor Jesus disse que todas essas coisas, lá no verso 32, o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam, serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas na vossa vida. Amém? Então não ofereçam dinheiro, não leva dinheiro na igreja. Ajuda os necessitados, ajuda aqueles que estão precisando, aquele que você viu que está precisando da sua ajuda, faz uma cesta básica, leva na casa dele, porque Jesus disse assim, olha, quando eu estive nu, vocês me vestiram, eu tive com fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber. E as pessoas disseram, Senhor, mas quando nós fizemos isso? Ele diz, quando vocês fizeram a um dos pequeninos, a mim vocês fizestes. Então, para fazer a Deus, você não pode fazer a Deus, porque você não tem como fazer diretamente algo da sua mão para Deus. Mas você pode fazer ao seu próximo, ao necessitado, que você vai estar fazendo automaticamente ao nosso Deus. E o porquê que Deus não quer o seu sacrifício? Porque ele não é igual aos outros deuses, que necessita de sacrifício. Amém? Ou seja, o nosso Deus é um Deus diferente.
Tanto que Paulo, o último exemplo que eu vou citar aqui, quando ele foi pregar o evangelho aos atenienses, eles disseram que ele era um pregador de Deus estranho. Amém? Isso está no capítulo 17 de Atos, no verso 23, diz assim: porque passando eu, Paulo, dizendo aos atenienses, e vendo os vossos santuários, achei também um altar, em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vocês honrais e não conhecendo, é o Deus que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Amém? Não deixa ninguém te enganar. Olha, quando você vê que o Senhor já estava te esperando, mentira, ele não habita, ele habita em você, que é o templo dele, como está lá em Hebreus 3, verso 6. Você é o templo do Senhor, se tão somente você conservá-lo, amém? Negando as vontades da carne, para poder fazer a vontade de Deus, amém? No seu corpo. Veja bem, nem tampouco ele é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, pois é ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Amém? Atos 17, do verso 24 ao 25. Nós entendemos, ou seja, do 23, para você entender melhor, nós entendemos que o nosso Deus não é igual aos outros deuses, que precisa de altar, de sacrifício, igual lá na macumba, no candomblé, na umbanda, na quimbanda, enfim, naqueles deuses. O nosso Deus, ele é amor. Você que é pai, você gostaria que seu filho deixasse de pagar uma conta para levar dinheiro para você, sendo você muito rico? Porque o nosso Deus não precisa dessas coisas. O nosso Deus também não quer isso de você. Ele quer que quando você tem condições, você ajude o seu próximo, e assim você será abençoado em todas as coisas. Como Paulo ensinou, fazer as coletas em 2 Coríntios capítulo 8, 2 Coríntios 9, 1 Coríntios 16, amém? Nós entendemos que Paulo ensinou, falou, olha, que cada um contribua conforme o que sentir no seu coração, e não por necessidade, porque Deus não gosta que alguém dê por necessidade, mas pelo que sentir no coração, conforme o propôs do seu coração. E não tem lei, Paulo não citou uma lei, mas somente disse, olha, eu não coloco lei alguma, como Tiago também disse em Atos 15, não vamos impor lei alguma, a não ser pedir para as pessoas que elas se afastem das coisas contaminadas, aos ídolos, à prostituição e essas coisas. Se vocês fazerem isso, assim vos vá bem, Tiago disse, e Paulo também disse, olha, eu não coloco impedimento algum para que alguém não sirva o evangelho. Então você não vai viver o verdadeiro evangelho se você realmente não querer, porque Jesus não colocou impedimento, ele só tirou. Ele tirou o impedimento do sábado, que as pessoas não queriam fazer nada no sábado, ele fez. Amém? Ele não deu dízimo e nunca pediu para os seus discípulos dar e nem para ninguém dar. Amém? Os apóstolos de Jesus nunca citaram dízimo. Amém? Paulo nunca ensinou uma igreja a dar dízimos, só repreendeu. E eu espero que assim você aceite a palavra de Cristo e acompanhe na sua Bíblia. E aceite o seu coração e assim que te vá bem, como Tiago disse em Atos 15. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, amados?